nós vamos para o segundo momento, que é a apresentação do Frei Osmar Cavaca, que já subiu. Lembrando que ele trabalhou na nossa diocese. No momento, o Frei Osmar mora na e ele dá aula aqui no nosso instituto da nossa diocese, Nossa Senhora Assunção. Então vamos acolher o Frei Osmar Cavaca. Bom dia a todos. Bom dia. Me pediram para falar daqui de cima, porque o pessoal do alto está... Mas isso é evangélico. Os de baixo serão exaltados, os de cima serão humilhados. Mas é com muita alegria, neste momento tão importante da diocese, não só para falar, comentar um pouco a carta apostólica Mani Nobiscum Domine, mas também porque estou revendo tanta gente bonita e tanta gente boa, né? Desde nós aqui do clero, como também todo o povo, os amigos dos locais onde a gente passou, né? E pessoas com quem a gente ainda, como dizer sempre, encontra. Que quando eu estou em Santo André, eu estou em casa. Então, por isso... Obrigado. Por isso é muita alegria nossa estar aqui com vocês, refletindo a carta apostólica Mani Nobiscum Domine. Vocês leram? Bom, eu vou acreditar nisso. Quando me pediram para trabalhar este documento do Papa, me disseram que vocês todos iriam recebê-lo e ler antecipadamente, de forma que resumo, fazer do conteúdo da carta apostólica. No entanto, algumas vezes vocês me perdoem, eu vou precisar recorrer à carta apostólica. Então, se eu repetir alguma coisa que está aqui, vocês terão toda a compreensão do mundo. Vocês já leram também a encíclica sobre a Eucaristia, Eclésia de Eucaristia? Leram ou não? Vocês são ótimos. Esta encíclica, claro que as devem ser lidas conjuntamente, de modo que uma se entenda à luz da outra. Vocês já leram as duas, então a gente pode ir direto ao assunto, não é? A gente começaria se perguntando assim. Vocês sabem que tem esse nome esquisito, porque é em latim, né? O que significa Mani Nobiscum Domine? Fica conosco, Senhor. São as palavras dos discípulos de Emaús, não é? Quando se encontraram com Jesus e Jesus fez de conta que ia para frente. Fica conosco. A Mani Nobiscum Domine é feita de 4 capítulos. Uma introdução, depois uma colocação um pouco do contexto histórico dela, nas esteiras do concílio e do jubileu, e depois o Papa entra no conteúdo central, em 3 capítulos. Primeiro falando, Eucaristia é mistério de luz. O segundo, Eucaristia é fonte e epifania de comunhão. O terceiro, Eucaristia é princípio e projeto de missão. Luz, comunhão e missão. Vocês sabem que o pontificado do Papa João Paulo II, principalmente nos últimos anos, ele foi muito marcado por este teor sacramental eucarístico. Foi um tempo em que a igreja refletiu frequentemente sobre a Eucaristia. Em apenas um ano, tivemos sobre a Eucaristia. Eucaristia.
o outro, que é este que nós estamos lendo, que é o Mane Nobiscum Domine. Depois tivemos também um documento que prepara o sínodo dos bispos em outubro deste ano, e uma carta e um documento da Congregação para o Culto Divino, que regulamenta um pouco a vivência litúrgica e, ao mesmo tempo, a preparação para a vivência do ano eucarístico. Perguntar assim, por que será que, de repente, João Paulo II, no final da sua vida, se preocupou tanto com a Eucaristia? Por que a igreja, de repente, tomou consciência que era preciso insistir no aspecto da Eucaristia? Sem dúvida alguma, segundo alguns estudiosos, a igreja é um sacramento que se encontra em crise. Estamos, mais uma vez, e não é a primeira, portanto, mais uma vez em uma situação em que a Eucaristia é um sacramento em crise. Quando dizemos crise da Eucaristia, nós poderíamos dizer, mas o que é essa crise? Certamente não é apenas uma crise, a exterioridade da celebração. Não é uma crise que diz respeito apenas à devoção popular, mas ela tem algo a ver com alguns elementos mais fundamentais e mais centrais da vida da igreja, como nós vamos ver. Embora o Papa não tenha usado essa expressão, no momento de crise quanto ao sacramento da Eucaristia, ele deixa isso entrever quando insiste em alguns aspectos deste sacramento. Podemos pegar um pouquinho aquilo que dizia o Padre Lero inicialmente. A Eucaristia representa o cerne da vida da igreja, o coração da igreja. Isso o Papa diz de forma muito clara na sua encíclica. A igreja nasce, brota da Eucaristia. Ela é o cerne, o coração da vida da igreja. E a Sacrosanctum Concilium, que era aquele documento conciliar sobre a liturgia, falava já há 40 anos atrás que esperava-se uma revitalização da vida cristã e da sua expressão litúrgica. Nós já estamos desejando uma reforma, uma revitalização da vida litúrgica, particularmente eucarística, na igreja. E se 40 anos depois o Papa tem que voltar a insistir, principalmente na Eucaristia, é porque possivelmente esta revitalização ainda não aconteceu. Um elemento que talvez pudesse explicar um pouco a razão, uma das razões pelo menos dessa crise, é que nós esquecemos uma trilogia fundamental na vida da vida cristã. Há um tripé básico na nossa vida que nós não podemos perder de vista, porque senão corremos o perigo de deixar de ser cristãos. Qual é esse tripé? Cristo, Igreja, Eucaristia. Cristo, Igreja e Eucaristia. Não dá para seguir Jesus Cristo se não temos uma consciência comunitária, uma consciência de que a fé cristã ela é eminentemente comunitária, e esta comunidade é unida e é alimentada a Eucaristia. Não dá para ser igreja se nós não somos explicitamente seguidores de Jesus Cristo e se não fazemos este segmento centralizar-se no presente da Eucaristia. Não dá para celebrar a Eucaristia dignamente, profundamente, se não temos, claro, consciência de que ela é a presença de Cristo e se não temos consciência de que ela é um sacramento de vida comunitária, sacramento de vida de igreja. Então, igreja, Eucaristia e Jesus Cristo caminham sempre juntos, não dá para separar nenhuma dessas três dimensões de uma única realidade. Então nós vamos perceber que talvez a razão
pela qual o Papa se preocupou tanto com essa questão eucarística, a ponto de convocar a Igreja Universal para um ano da Eucaristia, seja o fato de que nós devemos fazer uma revisão sobre a nossa própria identidade cristã eclesial. Porque a Eucaristia é a fotografia da igreja. Eucaristia é o retrato da igreja, é a identidade da igreja. Vocês lendo aqui o documento do Papa, perceberam que ele usa o ícone dos discípulos de Emaús para explicar a Eucaristia, não é? Para falar da Eucaristia. Os discípulos de Emaús, aqueles dois desanimados, entristecidos, depois da derrota da Sexta-feira Santa, um dia difícil, crítico na vida da igreja, na vida da comunidade nascente, na vida melhor dos apóstolos e dos discípulos, esses homens que caminham para um lugar que nem sequer ainda hoje nós conseguimos identificar onde teria sido, onde poderia ser esta pequena cidade de Emaús, significando então aquele lugar para o qual a gente vai sem saber bem para onde vai. A gente quer sair de Jerusalém, a gente quer sair do conflito, a gente quer sair do lugar difícil. Então deixamos com os dois discípulos Jerusalém e vamos à procura de um lugar onde a gente possa espairecer, sair dessa crise da cruz que nos surpreende, da crise do sofrimento. E no meio do caminho eles são abordados por aquele forasteiro, com ele começam a conversar, ele percebe a tristeza deles, eles explicam, estão decepcionados, totalmente confusos diante do fato acontecido da morte de Jesus, e aquele forasteiro começa então a iluminar a vida daqueles homens com a Escritura, explicando então a morte daquele homem que eles chamavam de Jesus de Nazaré, com passagens do Antigo Testamento, com passagens dos profetas, mostrando que toda a Escritura fazia convergir para a pessoa de Jesus de Nazaré, para aquele momento culminante da entrega dele na cruz, retomando o profeta, o servo de Javé, que o profeta Isaías a quem o profeta Isaías havia aludido. Então, eles começam a clarear misteriosamente o seu coração e a sua mente. E aí então, se sentam à mesa, após pedirem que ele ficasse com eles, se sentam à mesa e Jesus, através da fração do pão, da bênção, da partilha do pão, se dá a conhecer. Então nós temos aí a imagem da celebração eucarística, que inclusive nós temos hoje. Agora, as divisões que o Papa faz do seu documento, elas são importantes a gente perceber o seguinte: Eucaristia é luz. Para quem que a Eucaristia é luz? Para quem? Para nós. Deus não precisa de luz, Deus já é a luz, a luminosidade absoluta. Eucaristia é comunhão. Para quem ela é comunhão? Para nós. Deus é comunhão em si só, Ele não precisa da Eucaristia para tornar-se comunhão. Eucaristia é missão, projeto de missão. Para quem que ela é missão? Para os homens. Quer dizer, Eucaristia é um sacramento para nós. Eucaristia é Deus para nós. Eucaristia é a entrega que Deus faz de si mesmo para o nosso bem, para a nossa felicidade, digamos teologicamente, para a nossa salvação. E já falava o padre Lelo na primeira parte que a Eucaristia nasce num contexto de ação de graças. Enquanto os judeus, eles agradeciam a Deus
por todos os fatos maravilhosos que Deus tinha feito na história deles, desde a criação do mundo, a eleição de um povo, a aliança com esse povo, o acompanhamento desse povo na história, e Deus que continuar presente na vida do povo. Então os judeus celebram a Beracá, celebram então os louvores e a ação de graças de Deus. Os cristãos continuam esta mesma ação de graça, e agora tem um motivo muito mais importante: nos ter criado, além de Deus nos ter acompanhado na história, ter escolhido o povo, um povo messiânico, ter feito aliança com esse povo, ter feito promessas a esse povo. Deus agora se supera. Deus se supera. Deus vai surpreendentemente vir ao nosso mundo, Ele próprio. Nem os profetas imaginavam que isso pudesse acontecer, nem os santos do Antigo Testamento poderiam supor que Deus mesmo seria o Messias. O próprio Filho de Deus estaria presente no meio de nós. E com a sua vida, sua paixão, morte e ressurreição, então agora os cristãos falam: nós temos é que agradecer, nós temos é que fazer uma grande festa, nós temos é que fazer um grande louvor. Então a Eucaristia é o termo grego para significar esta continuidade da Beracá do Antigo Testamento, esta continuidade da ação de graças e de louvor que o homem veterotestamentário faz. Importante, a Eucaristia, ela condensa toda a vida, o projeto e a missão de Jesus. Ela não é apenas a mostragem de um ponto final da sua vida, mas ela é a condensação, ela é a síntese de toda a sua história, desde a encarnação até a sua ressurreição e presença no meio dos homens, através do seu Espírito Santo. Portanto, a Eucaristia é esta continuidade, aquilo que o homem do Antigo Testamento já fazia, celebrando Deus presente na história do povo, nós agora continuamos fazendo, celebrando Deus presente na nossa vida, particularmente, não só, como lembrava Paulo VI e o Vaticano II, mas particularmente no sacramento da Eucaristia. Então, há motivos para dar graças, há motivos para agradecer, e isto é a Eucaristia. Vocês sabem que há 4 relatos bíblicos sobre a Eucaristia. Nós temos os sinóticos. Quais são os evangelistas sinóticos? Mateus, Marcos, Lucas, os sinóticos. E depois temos um outro que narra também a instituição da Eucaristia. O padre falou, São Paulo, na primeira carta aos Coríntios. João não narra a instituição objetiva da Eucaristia, mas fala de um outro jeito, como vamos falar. Onde os sinóticos falam da instituição, João trabalha a questão do mandamento novo, através do gesto de Jesus do lava-pés. Por que? A gente vai ver depois. Por que que a Eucaristia é mistério de luz? Se a gente diz que ela é a síntese da vida de Jesus, ela é a condensação de toda a sua prática, de toda a sua vida, do seu relacionamento com o Pai e com os homens. E Jesus se disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas. Então a Eucaristia é mistério de luz, justamente porque ela nos ilumina toda a nossa vida com a sua existência. Mas o Papa diz assim: ela é mistério de luz, sobretudo porque a mesa do pão e do vinho consagrados precede a mesa da palavra. A palavra nos ilumina, como Jesus no caminho de Emaús, com aqueles 2 discípulos, primeiro proferindo a palavra, explicando as Escrituras para falar da sua morte, para fazê-los entender a sua morte, colocá-la num contexto mais amplo. Jesus então ilumina com a palavra de Deus
a mente e principalmente o coração daqueles 2 discípulos que lembram todos os homens e mulheres deste mundo que passam por situações difíceis. Todos nós, quando temos a tentação de fugir da Jerusalém da nossa vida, que são os momentos difíceis, os desafios, dificuldade, que são as nossas decepções, as nossas frustrações. Todos nós temos a nossa Jerusalém e temos essa Emaús fictícia, imaginária, para onde queremos ir. A palavra de Deus, então, diz o evangelista São Lucas, a palavra de Deus nos ilumina. E Cristo é Ele mesmo a palavra. Já lembrava o Padre Lero as palavras de Santo Agostinho. É Ele quem nos anuncia a palavra. É Ele quem é o seu evangelho vivo. Também lembrando São Jerônimo. Então a Eucaristia, em primeiro lugar, é mistério de luz, porque ela começa com a palavra. Ela é uma palavra, porque Cristo é a palavra do Pai. Ele é tudo aquilo que o Pai quer nos falar. Eucaristia é palavra. E na nossa celebração eucarística, nós lemos esta palavra, refletimos esta palavra, porque é próprio de um povo recordar sempre a sua história. E principalmente porque nós queremos dar graças. Nós temos que olhar a nossa história, lê-la, recordá-la, refleti-la, e por isso, aí então, entramos no momento mais particular da ação de graças. Os discípulos reconheceram Jesus quando partia o pão. A importância do rito na nossa vida. Hoje a antropologia explora isto abundantemente. Já dizia o Pequeno Príncipe, não é? Que nós precisamos de rito. No diálogo que ele tem ali com a raposa, nós precisamos de rito. A gente não pode chegar e de repente falar assim, de repente fazer acontecer. Não, nós precisamos de rito. A gente costuma dizer que a parte melhor da festa é a preparação na nossa vida. E no caso da Eucaristia, o rito, de uma forma particular, faz-nos experimentar a presença de Cristo. Aqui, então, nós chegamos no momento central. Por que é que nós celebramos a Eucaristia no rito? Por que é que o rito é tão importante? Porque nós celebramos a presença do ressuscitado no meio de nós. E se no início desta reflexão eu dizia que nós estamos numa crise da Eucaristia, é porque às vezes esta presença de Cristo nem sempre é muito compreendida por nós. Ou pelo menos nem sempre está muito tranquila no nosso coração. Às vezes nós vamos à missa dominical para cumprir um preceito. Nós vamos à missa porque senão é pecado. A gente deveria superar isso tudo e ter a seguinte consciência: eu não vou à missa para cumprir um preceito, eu vou à missa porque lá eu me encontro com Cristo. Cristo se faz presente naqueles elementos que lembrava o padre antes, a comunidade reunida,